Cinematografia, episódio 40. Ó, 40, atingimos uma super maioridade aqui. Super maioridade. Boa tarde, bom dia, boa noite. Bem-vindos ao Cinematografia que está em festa. Vira e mexe, a gente está em festa aqui. Eu falei isso em vários episódios já, mas hoje de verdade nós estamos em festa comemorando o nascimento de uma das maiores deusas do cinema, que é Marilyn Monroe. Hoje é dia 1º de junho de 2026 e estamos comemorando exatamente o centenário de Marilyn. Se ela estivesse viva, é isso que estaríamos comemorando, mas a gente comemora anyway. Portanto, bem-vindos ao episódio especial sobre um filme da Marilyn. E eu sou a Flávia Ariello. Fernando Gilanese. E eu sou um desgraçado pela rinite, como vocês têm percebido nos últimos 2 vídeos. Diz, eu achei que você fosse falar, eu sou um desgraçado de amor pela Marilyn Monroe. Você me decepcionou, não é possível. A Eu só vi rinite um filme venceu. dela. Eu só vi um Que filme dela foi. que foi esse, que foi exatamente esse. Mas Ah, já foi achei o que era suficiente outro. pra ela chamar minha atenção, sem dúvida. Como ela Ah, fez com bom. qualquer outro homem que já a viu em algum momento. Ou qualquer outra mulher, porque eu sou É verdade. perdidamente apaixonada nessa deusa maravilhosa. Vivam as Fernando Idem, lésbicas. Não, viva! né? É engraçado que mesmo sem, lógico, né, eu não sou contemporâneo dela, né? Mas eu sempre, eu não sou um cara, não, eu só gosto desse tipo de corpo, desse tipo de mulher. Mas especificamente o corpo dela sempre me chamou a atenção, e os traços também, mas eu gosto de gente com curvas, por assim dizer. Não que eu não E gosto é das retinhas também. um corpo muito real, se a gente for pensar Uhum. na obsessão por procedimentos estéticos hoje para a mulher ficar musculosa e chapada. A Marilyn é exatamente o oposto disso, porque ela é totalmente curvilínea, tem lá um pouco de barriguinha, uns braços meio rolicinhos, enfim, é algo que qualquer ser humano conseguiria ter. Enfim, né? Sem É. precisar de qualquer procedimento. Isso é muito interessante, porque musculoso e chapado geralmente é o corpo do homem. Geralmente, né? E Uhum, eu tenho algumas amigas que são super feministas e tal, e assim, 2 delas são ou querem se tornar, não é bodybuilder, eu esqueci o nome, aquilo que o Schwarzenegger é. Fisi- Fisiculturista? Fisiculturista? Fisiculturista. E Ah, assim, elas não. estão almejando, feministas estão almejando ter um corpo masculino. É isso que eu acho Eita. muito, muito curioso. Mas enfim, não que as mulheres não possam ter o corpo que elas querem, claro que sim. Mas de fato, o da Marilyn Monroe, ele chama muito atenção, né? Porque o americano, a mulher americana geralmente não tem aquele corpo curvado, natural que nós Uhum, temos aqui, né? As nossas mulheres uhum, no Brasil têm. Só que, assim, do ponto de vista físico, me chamou muito a atenção, mas eu sei que ela sempre foi um puta sex symbol, talvez o maior de todos os uhum. tempos, né, no cinema. Mas assim, qualquer metrô que você vai, você encontra uma mulher com aquele corpo aqui em São Paulo. Sem Por Sim, dúvida. conta mas Sim. da Porque nossa estamos no Brasil. miscigenação e tal, Ah, né? é. Agora, o, o que pega ali nela é o conjunto da obra, né? é isso É que eu ia falar. demais. O que nos leva para o segundo ponto dela, que é cativante, que é a voz, o olhar, né? A maneira de seduzir ali é muito Não sexy, né? existe. Não existe um olhar como o da Marilyn. É impressionante o que aquela mulher Desmonta, consegue né? fazer. Ela não precisa fazer nada, ela só olha e ela te derruba por completo. Aí ela decide cantar. E aí vem aquela voz mega É. sedutora. E você fala, não é possível que isso seja um ser humano, né? Pois é, pois é. Eu É não sei se demais. ela, eu não sei se ela tem essa questão do tipo todos os papéis são iguais, porque ela sempre faz Sim. a Marilyn Monroe nos papéis, mas eu fiquei com a impressão, comparando só uma coisa com outra desse filme, que talvez ela Hum. seja uma cantora melhor do que ela é uma atriz. Não sei, porque eu gostei muito Existe dela uma. como cantora. Sim, um pouco sim. Em que sentido? A Marilyn, eu estudei razoavelmente a vida dela em dado momento da vida, quando eu dei um curso sobre cinema e beleza, e aí eu passei por discussões de beleza física. E obviamente eu falei de divos, divas, etc., ao longo da história do cinema,
e eu fiquei um tempinho na vida da Marilyn e ela passa por várias fases que muitas pessoas que almejam entrar na carreira do cinema em Hollywood passam. Então, sei lá, você começa por baixo e depois você vai crescendo e acontecem algumas coisas no caminho que vão pedindo a alteração de quem você é. E é muito interessante porque ela fica conhecida por conta desses papéis que normalmente são mulheres loiras e burras. Uhum. E isso gruda por um tempo. E ela era absolutamente o inverso disso. Primeiro que ela não era loira. Isso foi um pedido que veio no início da carreira e ela adota, se eu não me engano, ela era ruiva, né? E esses papéis grudam nela porque é a pessoa que é muito inocente em princípio, ela é sedutora e inocente. E com o passar do tempo, ela enche o saco desse tipo de papel e fala: eu quero outra coisa, principalmente porque ela casou com o Arthur Miller, um grande diretor de teatro, inclusive ela vai se aventurar por outros lugares na época e ela fala: eu não faço mais isso. E aí a gente vai ter um ou dois papéis mais dramáticos que partem, inclusive, a partir desse filme de hoje. Aliás, a gente nem falou o nome do filme. Já entramos de cara apaixonados pela Marilyn. As Branquelas. Tá no ar. É esse o filme que a gente vai discutir hoje. Mais ou menos isso, né? Tá Puta, no pior ar. que tem referências, mas as branquelas É o mesmo usam um filme? pouco. É fogo, né? É o mesmo Com filme. exceção que não são Negros, policiais, né? né? E não são policiais negros, são músicos brancos, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Se você está apenas nos ouvindo pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, você vá rapidamente lá no YouTube para ver que estamos exibindo um dos cartazes mais lindos do filme aqui. E o filme é O Quanto Mais Quente Melhor, de 1959, do Billy Wilder. E o nome original é Some Like It Hot, que faz sentido, né? O segundo cartaz aqui também, super bonitinho, já colorido. É um filme preto e branco, aliás. E a escolha do preto e branco em 1959 foi deliberada pelo Billy Wilder por motivos estéticos que a gente vai abordar em algum momento aqui. Mas os cartazes são todos muito bonitos, muito chamativos. Nesse último aqui, inclusive, chamativo no sentido sensualíssimo. É uma cena que não existe, esse cartaz foi montado, né? E ficou também, é um dos cartazes oficiais, se eu não me engano, né? E tudo isso, gente, para trazer um filme para vocês nessa comemoração do centenário da Marilyn. A gente poderia ter escolhido qualquer outro filme dela. Eu adoraria, na verdade, fazer um especial só sobre a Marilyn e também um especial sobre o Billy Wilder, porque é um baita cineasta. Eu vou falar um pouquinho dele também, mas a junção dos dois aqui, ela é tão perfeita que eu acho que era a melhor escolha para a gente comemorar esse centenário de nascimento da Marilyn Monroe, ok? Até porque há E muitas pessoas que cravam que é a melhor comédia da história. Sem vergonha de da errar, história entendeu? do cinema. Da história do cinema, sem medo de errar. Então, assim, eu entendo que, obviamente, o melhor de qualquer categoria é muito gosto pessoal, mas se a gente for focar nesse filme aqui, ele tem todos os elementos para ser um dos melhores mesmo. Primeiro que ele é engraçado de fato, mas assim, boas atuações, um roteiro amarradinho, sem pôr nem tirar, a edição muito boa também. Quando você acha que vai dar uma derrapada, já entra um fator novo e tal. E se for pensar no como esse filme foi produzido, que ele começa a rodar tendo 60 páginas de roteiro pronta só, sem o final. E eles vão decidindo conforme vão rodando o que vai acontecer. Então, assim, é muito interessante. Embora tenha sido indicado para várias categorias de Oscar, só ganhou de figurino. Muito por causa do figurino dos rapazes, né? Quando vestidos de mulher. Aliás, acho que a gente podia fazer uma sinopse, porque filme de 59 Já muita gente vamos. acha que não sabe, né? A gente já entrou aí e começou, mas vamos voltar um pouquinho e apresentar o filme para quem não conhece. Ah, Meninos, vocês querem fazer a sinopse? Faço eu? Não? Faço. Muito simples. O ano do filme é 1929
Estamos em Chicago durante o período da recessão, da depressão, que também é recessão, mas vamos lá, da depressão de 1929, da extrema pobreza, pessoas completamente desesperadas para trabalhar e conseguir dinheiro, conseguir comida, e, obviamente, E a lei seca também, que e é um muito pano de fundo que é importante muito nessa. importante, que é a lei seca e os gangsters italianos trabalhando, ítalo-americanos ali trabalhando para produção de bebida naquela época e abrindo aí aqueles inferninhos super legais ali, super interessantes e divertidos para as pessoas burlarem a lei seca. Nesse contexto, então, dois músicos dessas big bands, né? Um é saxofonista, o outro toca o violoncelo. Eles estão procurando desesperadamente trabalho quando, no meio do caminho, eles cruzam aí com os gangsters assassinando uma galera, um massacre, e eles precisam fugir. E aí, então, vem a trama do filme, que é sensacional, hilária e simples ao mesmo tempo. Tem duas vagas para duas mulheres, uma banda de mulheres, né? E é exatamente uma saxofonista e uma violoncelista. Claro que Contrabaixista. eles não vão contrabaixista, contrabaixo. Eu falei violoncelo duas vezes, né? Não, mas é de Perdão. boa, de boa. Contrabaixo. É E detalhe aí então disso. eles decidem. Não é um detalhe super importante, né? E aí eles vão se travestir, portanto, de mulher para poder entrar na banda, fugir de Chicago e ir até a Flórida, que é onde elas vão tocar em um lugar totalmente voltado para pessoas abastadas. E fugir então dos gangsters ali. No meio do caminho, então, quem tá na banda? A Sugar Cane, que é a personagem da Marilyn Monroe. Obviamente, eles vão se apaixonar por ela. E aí, gente, a comédia está feita. Então, veja que aqui a gente já reúne ao mesmo tempo um contexto histórico muito interessante. O filme é de 59, mas ele fala de 29, portanto, estamos lidando aí com um passado bastante turbulento dos Estados Unidos. Nós temos uma sex symbol de Hollywood, que é a Marilyn Monroe participando disso. É um filme que flerta com o noir, porque o diretor Billy Wilder, que eu já vou falar um pouquinho mais, tinha feito alguns filmes dentro desse aspecto. A gente chama de gênero, mas isso é bastante confuso. E é uma grande comédia romântica. Eu diria que é uma das melhores comédias românticas de todos os tempos. Não é só uma comédia maravilhosa, ela é uma comédia romântica. Então, é hilário, hilário. Se você não assistiu, para tudo vai assistir. E se você assistiu, fica aqui com a gente então, que vamos destrinchar esse filme brilhante. E ó, o Fernando está exibindo novamente aqui os cartazes, que são ótimos. Ah, como é que foi, meninos? Fernando já conhecia o filme, o Jason ainda não. Essa foi a quinta, ou sexta, ou sétima vez que eu assisti. Cara, eu acho Nossa. interessante, mas é porque você assiste muito também porque dá aula e usa ele em aula, né, Flávio? Já usei várias Eu acho vezes. que isso Uhum. pra gente às vezes. Assim, é um ótimo filme, mas não é que você é fã, tipo, todo ano novo assiste, né? Não, mas eu sou muito fã também. Não, Algumas vezes eu assisti do tipo, tava passando num telecine da vida, eu parei pra ver, sim. mas a maioria foi deliberadamente para análise em aula, né? Cara, eu acho que é muito interessante porque esse filme ele tem todo um contexto histórico de produção que poderia dar muito errado, tá? A gente está falando dos Estados Unidos final dos anos 50, começo dos anos 60, e esse período pós-guerra americano, ele é muito como é que eu vou dizer isso daí? Há uma busca por uma estabilidade do pós-guerra, já que teve muita perda, muita gente morreu e tal, e essa ideia da família doriana do subúrbio americano, ela se cristaliza e se desenvolve muito nesse período. Mas o que vem no rebote disso, né? Um certo, eu vou usar o termo conservadorismo, eu sei que não é bem esse a pós, mas é a forma que as pessoas acabam, ou seja, as pessoas estavam mais puritanas, assim, mais ligadas aos bons Hum. costumes, né? E muito mais freando as coisas. Por que eu estou fazendo essa introdução para falar da minha relação com o filme?
porque eu sempre achei muito interessante. O meu pai gostava do filme. Não que ele seja um mega, entendeu? Cara muito conservador. Mas ele não era muito adotado, assim, sei lá. Apesar que ele gostou de Priscila, Rainha do Deserto. Então acho que ele sacou. E eu acho que o grande lance dos dois filmes é essa sacada. Que você tem homens travestidos de mulher, mas isso tá tudo bem. Isso é tratado com uma naturalidade. Nesse caso em específico ainda, é muito circunstancial até, né? Eles quase são obrigados, né? É um subterfúgio para não morrer. Então eu acho que essa é uma grande sacada do Billy Wilder, né? Diretor e roteirista, porque ele consegue criar uma estrutura narrativa que mesmo as pessoas que podem torcer o nariz, que são mais sensíveis a essa ideia de homens vestidos de mulher e tudo mais, ou até mesmo homossexualidade, né? Porque afinal, a partir do momento que um homem se veste de mulher, mas ele tá tendo um par romântico, teoricamente, iconograficamente, seria uma relação do mesmo sexo, né? Eu acho que é muito interessante o diretor conseguir dar um nó nessa cabeça americana, conservadora, nesse sentido de conservadorismo que eu estou falando, eu sei que não é o sentido estrito, a Flávia pode explicar melhor os termos para a gente depois, e consegue dar um jeito das pessoas se conectarem, acharem engraçado, entenderem aquilo, agirem, verem com mais naturalidade, né? Então eu sempre admirei muito o filme assim, além de ser um filme muito engraçado, eu sempre achei interessante esse fato dele conseguir pegar pessoas que talvez torceriam o nariz para isso e achar muito legal. E eu, como não tenho problema nenhum, desde a primeira vez que assisti, sempre achei super legal e, sei lá, acho divertido o filme. É isso aí. Bom, no meu caso foi a primeira vez assistindo também, como a gente já citou aqui, né? Eu concordo com o Fê nesse sentido de que o filme, eu não quero usar o verbo que parte da palavra normal, porque eu não gosto desse verbo, mas assim, ele trata o cross-dressing como sendo algo factível dentro daquele contexto histórico que a gente está citando aqui a respeito, né? O que é muito interessante, porque já havia, Flávia, qual que era o nome daquele filme? A Grande Ilusão, francês, se não me engano, que a gente É esse estudou. mesmo. A É Grande Grande Ilusão, né? Ilusão. Uhum. Em que, se não me Nossa, é engano, ele é do lindo. final de 30, É e do você. Jean Renoir. Uhum. Isso mesmo, e aí você. O irmão do pintor, né? O parente do pintor, se não me engano. Isso, filho dele, filho dele. Imagina, mas enfim. Em que esse filme, se não me engano, é do final da década de 30, ou em algum momento da década de 30 ali, e você tem uma cena em que os soldados franceses, eles se travestem de mulheres. E aí essa cena é muito linda porque ela tem tudo para ser uma sátira contra o cross-dressing nessa prática, mas na verdade choca os caras ali porque realmente você vê que tem eu até falei isso quando a gente estava conversando uma vez sobre isso, né? Os atores na cena, eles sofrem um choque ao verem aquele grupo de soldados, os outros atores vestidos de mulheres, que é como se não caísse na estranheza de que de fato são homens mesmo vestidos de mulher, ou seja, é natural para eles. E aí o choque recai: como é que um bando de homens do exército podem parecer mulheres dessa forma tão fiel do ponto de vista estético como eu tô vendo agora na minha frente? Isso na década de 30. Era Tá? 37 o filme, isso mesmo. 37. Aqui é a mesma coisa. Só que, claro, que a gente está 20 anos à frente, né, naturalmente, 22. Um, e da mesma forma, você tem uma naturalização do cross-dressing dentro daquele contexto histórico que o cinema está representando. Então é óbvio que a gente não está falando ali, por exemplo, de uma parada gay ou nada nesse sentido de que assim havia um espaço para isso na sociedade, né? Havia uma expressão como é hoje aceito, principalmente na internet, que não sei o quê. Então tinha tudo para não ser um filme tão natural. E acabou sendo, né? Isso que eu gostei bastante. Então, assim, tanto do ponto de vista da maquiagem, das vestimentas das personagens, até da atuação da dupla ali, que é maravilhosa, eu concordo com o Fê Maravilhosa. nisso. É tudo muito bem feito. É tudo muito bem feito. E eu entendo que isso só faz do filme algo melhor.
né? Só faz Uhum. a experiência de consumo do filme algo melhor porque você acredita no que você está vendo. Visto que nenhuma das atuações ali é cartunesca ou então pretende fazer qualquer sátira à situação deles vestidos de mulher, né? Uhum. Então, quando eu falo, por exemplo, faço esse paralelo com as Branquelas, é óbvio que Branquelas bebeu desse filme completamente. Uhum. Claro Uhum. que é um escracho, também é uma comédia, né? O roteiro é muito parecido, fora ali a composição dos personagens, mas assim, a seriedade com a qual esses dois rapazes, esses dois atores, eles fazem essas mulheres é muito interessante. A tal ponto que o Joe, que é a Daphne, que é a minha favorita entre as duas, né, da dupla, ele tem um momento muito interessante ali no meio do filme, que é quando, talvez a gente explore mais isso fatalmente na nossa conversa, mas é quando ele começa a se confundir com uma mulher mesmo. E isso eu acho muito interessante, porque você Sim. vê que ele recai em cima, né? Ele deita em cima do fato de que, meu, eu não importa se eu sou mais um homem ou uma mulher. Eu estou completamente dentro do meu personagem. Eu duvido que ele seja gay, o personagem seja gay, apesar de haver aí uma conexão com o final também, que é muito legal, na cena final. Mas eu acho muito interessante como ele conseguiu naturalizar o filme, Uhum. naturaliza o cross-dressing para um nível de profundidade que atinge a alma desses personagens. Filmaço. Eu vou, já que vocês entraram nesse assunto, eu vou lembrar de um diretor que vem antes desse filme, que é mais ou menos da mesma época, da qual o filme se passa, na verdade. Eu tô falando de Ed Wood. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Ed Wood. Acho que o Fer talvez, sim, né? O Jason não sei. Mas ele foi taxado como o pior diretor de todos os tempos, porque ele fazia filme. Não era só filme de baixo orçamento, era filme muito ruim. É baixíssimo orçamento. Então era filme B do B do B. Mas qual que é a grande questão em torno do Ed Wood? Tem várias, mas ele era crossdresser. E ele leva isso para o cinema dele em um filme que vai ser muito importante para esse, que é o Glen or Glenda. Esse é um filme super, ficou famoso, na verdade, né? Para quem gosta de Priscila Rainha do Deserto também é uma base, mas o Glen or Glenda é um filme de 53, né? Então, se a gente está falando de um filme de 59, claramente o Billy Wilder se inspira no Glen or Glenda, e mais do que isso, né? E aí o filme Glen or Glenda trata exatamente de um personagem que é crossdresser e tudo mais. E, enfim, se ficou. O Ed Wood ficou famoso não só por conta desses filmes estranhos que ele fazia, mas eram filmes de terror, mas principalmente porque ele traz à tona toda essa questão do que é um homem que gosta de se vestir de mulher. Não necessariamente seja um homem gay, né? Mas que gosta de usar lingerie, que gosta de pôr sapato de salto e por aí vai. Só que aqui não é o caso. É isso que é muito interessante também. A gente está trabalhando com a questão do disfarce, que é isso que o Jason coloca das branquelas. Quer dizer, a trama gira em torno, que aliás, o roteiro desse filme é um dos roteiros mais engraçados da história do cinema mesmo. Não é à toa que o filme foi colocado pela a Associação Internacional de Filmes como a melhor comédia de todos os tempos. Porque o roteiro ele é tão bem amarrado no que está acontecendo, os personagens são tão interessantes que você não tem ponta solta nenhuma. Tudo vai se resolvendo ali dentro da lógica que o filme propõe. E essa lógica de dois homens que decidem se travestir para poder fugir e sobreviver é muito evidente. Em nenhum momento vem à tona essa discussão de eles são gays ou não são. Não, isso não é um fator relevante ali. Por quê? Uhum. Eles só querem sobreviver, eles só não querem ser mortos. Só que ao mesmo tempo, olha que interessante, o filme levanta isso e quer buscar uma liberdade muito grande num período que aí sim, né, o Fer estava falando que seria um período muito conservador, mas num sentido muito ruim, né, de um conservadorismo, do moralismo norte-americano, Isso. que estava vinculado ao Código Reis,
que foi o código, foi a mais alta censura que a gente teve ali durante décadas dentro de Hollywood, que foi um código proposto pelo Will Hayes, que era, além de advogado e político, ele era um presbiteriano muito puritano. E ele Radical. leva isso, então, para fiscalização. E a pergunta é como é que esse filme passa? Em princípio, não passou. O censor assistiu, falou isso daqui não vai para frente. E aí entra o Billy Wilder para dizer, mas isso daqui é uma comédia. A gente não está defendendo que seja... Bom, e aí consegue passar, tem pouquíssimos cortes, né? Eu acho que vale para nossa ilustradíssima audiência contextualizar, porque como é que funcionava esse código, né, dos Estados Unidos? Se você era meio que censura prévia, ele via primeiro o roteiro e propunha várias alterações, depois via o corte final, propunha alterações na edição, e aí, quando ele dava o carimbo, aí vários cinemas americanos exibiriam o filme. Sem o carimbo, muitos cinemas não se proporiam a divulgar, não porque era proibido, mas porque eles sabem que várias associações americanas, religiosas e essa moralistas, iriam entrar, fazer piquete na frente do cinema, e eles não queriam essa dor de cabeça, o que prejudicaria também o público, né? As pessoas não querem se ver. Poxa, se ele não recebeu a chancela... Então é quase que uma autocensura da sociedade americana, né? Não é que o filme era proibido, mas comercialmente ele era fadado ao fracasso, né? Então, e aí eu acho que vai muito de encontro ao que a Flávia está falando, o que é impressionante, ele ter conseguido, com poucas alterações, pouquíssimas mesmo, ter conseguido chegar à versão final da exibição e ser um grande sucesso, até porque na primeira sessão que eles fizeram a teste, foi um fiasco. E aí você falou, meu Deus, ferrou, mas na verdade era mais que o público da sessão teste estava estratificado de uma maneira meio errada. Quando eles fazem com um público mais jovem, as pessoas se conectam com o filme, dão risada e acham muito engraçado. Mas eu só queria, antes da gente seguir, voltar para o negócio que o Jason falou, que eu acho que é o seguinte, e somando com o que a Flávia falou, embora o filme não se trate de um homem nem gay, nem que seja crossdresser assim porque gosta, ele tá crossdresser por necessidade, né, por circunstâncias, é engraçado pensar nisso, né? Eu acho muito interessante como o roteiro e a montagem explora isso. No primeiro momento, os dois personagens, inclusive estão em quadro, aí, em cena no nosso podcast, eles ficam muito incomodados com o salto, incomodados que entra vento por onde não deve, incomodado com meia calça, várias coisas, né? Só que conforme eles vão passando mais tempo nesses personagens, né, nesses disfarces, eles começam a sofrer as mesmas coisas que as mulheres sofrem. Então um recebe um beliscão na bunda, o outro recebe cantada, aí chega o lobby boy ali e fica assediando o outro, ele vestido de outra. Então eles começam a entender um pouco, e os dois são assim relativamente mulherengos e tal, né? Mas eles começam a entender o que é esse universo feminino e passam a respeitar mais. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Isso é bem legal. Né? Porque, então, acho que ele passa a se identificar mais mulher, não no sentido de que ele passa a se tornar uma mulher, mas ele começa a ver o lado feminino na história, na sociedade, e começa a ficar, porra, mas não é assim. Tanto que o mais mulherengo, né, que acaba ficando com a Sugar Cane, no final, ele deveria simplesmente pegar todas as coisas, virar as costas e ir embora. Não, ele vai lá, manda flores, entrega o bracelete, que seria um valor de salvo-conduta, ou seja, ele se transforma enquanto homem por ter vivido como mulher. Eu acho essa sacada do roteiro brilhante, tá ligado? Você dá risada e é verdade. Você fala, pô, a mulher sofre pra cacete, entendeu? Numa sociedade machista. Então, eu acho que é irretocável no roteiro e na montagem. Anos 60, né, Fer? Exato. A ideia, aquela ideia de liberação feminina que se vai tendo no fim dos 60, nos 70, quer dizer, aqui você já tem um filme que é tão disruptivo, né, e que está propondo isso de maneira que não está tentando enfiar nada a goela abaixo, de forma despretensiosa e inteligentíssima, inclusive com uma preocupação de como é que esses atores que nunca tinham interpretado mulher na vida poderiam fazer isso. Tanto é que o Billy Wilder contrata uma drag queen profissional, né, francesa, para ir lá e falar, ensinar como é que você anda, como é que você faz o jogo de corpo de uma mulher.
né? E coitada, da Drag Queen sai de lá super frustrada porque ela não consegue e no fim das contas eles vão ser desajeitados por natureza porque no fundo é isso, são homens ali É. que estão usando um salto pela primeira vez e não sabe como aquilo funciona. Para a mulher já é uma dificuldade absurda, né? Para quem nunca usou já é uma dificuldade absurda. E só mais um E ponto. só um negocinho. E no começo Hum. você vê a dificuldade em usar salto. No final, ele tá correndo, subindo escada de salto, empurrando uma cadeira, tipo, numa desenvoltura, cara, que eu de tênis não teria, tá ligado? Isso é que eu acho. Maravilhoso. Essa evolução dos personagens é muito bem construída, né? É muito boa. Teve um filme francês que foi também inspiração do Billy Wilder, chamado Fanfarras do Amor, de 1935. Então, ó, nós temos esse Fanfarras do Amor, em que já existia a ideia de um personagem masculino que precisava se travestir de mulher. Aí vem o Glenda mais pra frente, ou seja, existem muitas bases aqui que vão fazer com que esse filme tome o formato que tomou, e são as ideias do roteiro, porque o roteiro é do Billy Wilder e um parceiro dele de vários outros filmes, que inclusive eles vão ganhar roteiro no próximo filme, com esse daqui eles ganham Oscar só de figurino, né? O Fer lembrou bem que, aliás, a questão da montagem desses personagens travestidos é o que leva à escolha do filme ser preto e branco. Porque a maquiagem ficou tão carregada e tão fake que se fosse colorido, não passaria. E ia cair no Verossimilhança, né? ridículo. Não ia dar pra Então, se entender que ninguém não notar que os caras não são homens, né? para disfarçar, vai para o preto e branco, ou seja, poxa, a gente já é quase 1960. A gente tem cores desde 31, 32 ali. Então, olha que sensacional. E ainda assim é um filme que aliás, gosto muito do fato dele ser preto e branco, que eu acho que tem um certo charme extra aí, né? Então, o Fer já mostrou a imagem dos dois personagens, então aqui eles já interpretando suas versões femininas, mas volta, É, Fer, nos personagens. Nós neles temos como dois meninos, grandes né? atores, Exato. né? Eles aqui Uhum. como homens, né? Jack Lemmon e o Tony Curtis, que, aliás, né, esse sobrenome não vem, vem à cabeça aqui de vocês por conta da filha dele, que é famosíssima, Jamie. que quem? Jamie Lee Curtis. A Jamie Lee Curtis, exatamente, que é filha do Tony Curtis com a Janet Leigh, que era também uma das musas do Hitchcock. Então, poxa vida. Jamie Lee Curtis, aliás, né? Que figuraça. Que E o família. Jack Lemmon, que família, que família. E o Tony Curtis, lindíssimo, um galã, não era tão conhecido ainda à época. O Jack Lemmon era um pouquinho mais, mas um baita comediante que vai trabalhar em inúmeros filmes com o Billy Wilder. Se eu não me engano, são 5 ou 7 filmes que ele trabalha. Inclusive, meninos, posso falar um pouquinho da vida do Billy Wilder antes da gente continuar e voltar no filme? Pode, claro. Muito rapidamente, aqui é um dos meus diretores favoritos. Acho que desde a primeira vez que eu assisti esse filme, que aliás foi o primeiro filme que eu assisti do Billy Wilder, eu fiquei encantada com esse tipo de direção e com o roteiro. E o Billy Wilder nasce Samuel Wilder, família judia do Império Austro-Húngaro, cresce na Áustria, mas precisa fugir de lá quando o nazismo se impõe. E aí ele vai primeiro para Paris e depois para os Estados Unidos. E chegando nos Estados Unidos, quer dizer, ali em princípio ele não trabalhava tanto com cinema, mas lá ele vai morar com ninguém menos do que o Peter Lorre, que foi o M. Vampiro de Düsseldorf. Então, um grande ator imigrante também. Aliás, Hollywood nessa época era basicamente formada por imigrantes. Assim como hoje, né? As Como coisas ainda não é. se alteraram tanto. Exato, as coisas não Estados se alteraram Unidos tanto. formado de A gente imigrantes. está falando da. A gente está falando aqui da formação do que é Hollywood, é totalmente formada por imigrantes, né?
Mas ele, em princípio, era jornalista, repórter. Ele vai cobrir guerra, vai fazer algumas coisas do gênero. E, inclusive, aí, quando ele chega nos Estados Unidos, então, ele tem esse contato direto. O Fer tá mostrando aí algumas imagens, aqui ele com a Marilyn dirigindo, né? E a grande entrada dele em Hollywood é como roteirista. E ele vai trabalhar com o Ernest Lubitsch, que também, pelo nome, já dá para perceber mais um imigrante maravilhoso que a gente tem aí, que faz dois filmes brilhantes. Um se chama The Shop Around the Corner, a Loja da Esquina, que é uma comédia romântica, e o outro que é Ninotchka, o primeiro filme que Greta Garbo, além de falar, ri. E quem faz o roteiro desse filme é o Billy Wilder. Aí ele cai nas graças de Hollywood a partir desse filme. E aí, gente, é só coisas maravilhosas que vão acontecer de fato, porque a produção desse homem é brilhante. Eu convido vocês a assistirem. Eu vou deixar a dica de dois filmes aqui. Um dos meus favoritos de todos os tempos é Crepúsculo dos Deuses. Fer, se você puder Tem achar, o acho que eu Opa. coloquei um frame que Opa. fala. O nome original é Sunset Boulevard, esse mesmo. Uhum. E é um filme metalinguístico, falando sobre a velha Hollywood, né, do primeiro cinema, do cinema mudo, e do quanto ele vai ser transformado por conta da chegada do som e da fala. E é interessante porque ele tem essa personagem principal, que é a Norma Desmond, que é interpretada pela Gloria Swanson, que era de fato uma grande diva do cinema mudo. Então ela interpreta praticamente ela mesma. É muito interessante, acho que é um filme brilhante para você entender cinema, direção, Hollywood, Star System, tudo isso. Depois ele faz Sabrina, que eu não coloquei nenhuma imagem aqui, mas é um dos filmes maravilhosos com Audrey Hepburn. Isso é 1954, que ela faz par romântico com o Bogart. E aí passamos então para o filme de hoje e o filme seguinte, que é o que vai ser um baita sucesso no Oscar, vai ganhar melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, que é o Se Meu Apartamento Falasse. Fer, esse tem uma imagem, aí, obrigada, que é com Jack Lemmon também. Então, esse é um filme de 1960, literalmente no ano seguinte, que também, outra comédia romântica maravilhosa e que tem um debate sobre depressão, perda de amor, que só o Billy Wilder conseguiria trazer de forma leve, como ele faz aqui. Não é à toa que esse filme foi um baita de um sucesso. E só um detalhe, antes disso, em 55 é com um filme do Billy Wilder chamado Pecado Mora ao Lado, que vem a imagem que todo mundo guarda da Marilyn Monroe, que é aquela cena do vento levantando a saia dela na saída de ar do metrô de Nova York. É com esse filme que ela se torna icônica. Portanto, Billy Wilder faz parte da construção desse ícone chamado Marilyn Monroe, da figura dela, da sensualidade dela e tudo mais. Então, assim, a gente está trabalhando aqui com um dos maiores diretores de todos os tempos. Tem um monte de biografia, de livros falando sobre a genialidade do Billy Wilder. Ah, bom, Acho que muito uma bem. coisa E legal aí, de acrescentar na biografia dele aí é a questão assim, ele é judeu e ele foge da perseguição Hitler, se não me engano, polonês, Flavinha? Billy Wilder? ele, Ou ele alemão? depois. Não, ele é Império Austro-Húngaro, então Tá, seria a Áustria, mas beleza. a Mas região ele, depois acho que vai virar Polônia, na eu verdade. acho que Depois preciso. talvez ele seria Tem uma relação polonês com a ali. Polônia. Hum, Mas ele foge, assim, semanas antes da fogo na cervejaria lá. Então, assim, ele perde vários parentes, uhum. obviamente, né, por Perde causa da pai, questão. mãe, avó. Então, assim, É. isso parece que não, mas nessa época do cinema hollywoodiano, que era um para-raio de bons artistas e bons atores, bons diretores, é impressionante porque é uma coisa que a gente precisa entender também. Como é que Hollywood se tornou o que é hoje? Além de
do triunfo pessoal mesmo, né, de ter construído, mas esse monte de imigrantes talentosos que, fugindo de guerras e perseguições na Europa, acabam se encontrando num lugar só. Era muita gente boa junto trabalhando, né? Isso eu acho uma coisa interessante de citar, porque muitas vezes as pessoas também não... eu não quero ser panfletário assim, mas hoje a gente vê muito americano falando, não, porque é imigrante isso, imigrante aquilo. Cara, a maior indústria cultural dos caras foi feita no lombo de imigrantes que vieram e fugindo de guerras e tal. Então, assim, é uma coisa para a gente entender melhor como é que esses fenômenos acontecem. Não é por acaso, sabe? Isso é uma conjuntura de fatores que acontecem para isso rolar de fato. Né? É que hoje em dia a gente não fala dos imigrantes, a gente fala dos descendentes dos imigrantes, que são aquelas pessoas que já nasceram em berço de ouro porque os pais e os avós se desenvolveram fugidos de seus países ao longo de toda a história ali, principalmente de Hollywood, né? E hoje você tem essa ideia de que, porque eu sou descendente de imigrante direto às vezes, eu sou um pobre coitado, mesmo eu sendo um milionário, e isso faz de mim um excelente ator. Na verdade, aqui nessas gerações anteriores, o imigrante era muito talentoso. Ele não só tinha que dar conta de fugir do país de origem, né, às vezes da Europa, por conta do período entre guerras e tudo mais, ou seja, lá de onde for, para chegar nos Estados Unidos, para, enfim, lutar do jeito que ele conseguia para sobreviver, ia parar em Nova York ou na Califórnia e conseguia chegar ao estrelato com muito custo, mas porque eram pessoas muito talentosas. E hoje em dia você não tem isso. Hoje em dia você tem origem hispânica, só que você já nasce um coitado por conta do identitarismo, sem que você sequer tenha talento. E aí a gente começa a entender melhor também a Hollywood do passado e a Hollywood do presente, né? Como é que essas relações vão mudando nos Estados Unidos e a gente tem, enfim... por isso que eu gosto sempre, porque eu sei que tem muita gente nova, né? Alguns alunos, ex-alunos que nos ouvem, e às vezes as pessoas... Não é que, assim... Se ninguém falar, ninguém vai contar o que aconteceu no passado. Então acho que é bom a gente marcar esse negócio. Eu trouxe de curiosidade, gente, enquanto a gente conversava, eu pedi pro Gemini colorir um frame pra gente ter uma ideia de como elas seriam, tá? Aí eu tô só comparando inicialmente um frame com o outro, quem tiver nos ouvindo dá uma olhadinha aí. Mas, ó, deixando em tela cheia, é duas tiazonas. Assim, duas senhoras, né? Duas fair Duas ladies senhoras, fora o gogó, tá tudo certo. É engraçadíssimo, gente. Provavelmente a versão original do filme era pior do que essa, né? Porque aqui só tá no pós-tratamento, né? Mas... A maquiagem, se diz, né? Tá um pouco... sim. É que, cara, a gente viu algumas maquiagens, às vezes era muito branca para disfarçar a ruga e tal, mas eu acho que o que acontece é assim, ó, se você pegar, deixa eu ver se meu mouse aparece na tela, aparece. Se você pegar esse desenho de batom aqui, não dá, né? Olha o tanto de boca que sobra para tentar fazer a boca ficar mais carnuda e ficar com... E ele, como é que é o nome do ator, Flavinho? Esqueci o nome agora. Tony Curtis. O Tony Curtis, ele fala em entrevista que como a boca dele era muito reta, toda vez que ele parava, ele fazia biquinho. Pra ficar com a boca em formato de coraçãozinho. Ó, se dá pra dar uma olhada aqui, ó, tá vendo? Isso é ele parado, ele não tava falando. É só pra ficar com a boca mais feminilizada, assim, né? Mais carnudinha. Gente, e desenhada. mas eu não sei pra vocês se foi, mas se você não conhece o filme, se você nunca ouviu falar e você vai assistir, poxa, é um filme de 59, obviamente que é até difícil você fugir de spoiler aqui, mas se deparar pela chegada deles, a apresentação deles pela primeira vez ali vestidos de mulher, aquilo é bom demais. Muito engraçado. É sensacional, é engraçado, chama a atenção, você fala, caramba, um ficou lindo, o outro ficou estranho, né? Olha o biquinho Ao mesmo de novo. tempo a gente... E aí a voz... são outras pessoas que estão ali, elas são maravilhosas e como elas sustentam bem o tempo inteiro isso. É uma comédia muito difícil de ser feita. Parece simples, né? Mas você literalmente precisa entrar e sair do personagem várias vezes ao longo do próprio filme, porque eles estão interpretando dois personagens, né? E aí você tem a figura da Marilyn no meio disso, quer dizer, foi um cenário caótico, né? Os bastidores desse filme é caos puro, porque além da censura que a gente tem, você tem isso, né? Volta, Fer. Você tem um sex symbol, né? Que é a Marilyn. Que é a Marilyn. E os figurinos dela foram maravilhosos, extremamente deslumbrantes e eróticos,
Só que você, ao mesmo tempo você tinha censura. Então o que que acontece? O filme, em dado momento, precisava esconder o corpo que o próprio figurino estava mostrando, né? Então existem cenas clássicas aqui, e o Fer descreve muito bem isso, quando você tem em vários vestidos que ela vai usando essa transparência, e que aí a iluminação mostrava mais do que deveria. E aqui, exatamente. Fer, fala um pouquinho dessa cena aqui, isso é Cara, essa maravilhoso. cena é engraçada porque eu mostro ela nas minhas aulas de fotografia e iluminação especificamente, porque não há nenhum motivo para você ter essa iluminação passando por aqui, muito acima do colo do peito dela. Tanto que quando começa o take, ela está iluminada de corpo inteiro, porque uma dançarina, uma cantora, estaria iluminada de corpo inteiro. Só que, se vocês repararem, quem estiver nos assistindo aqui, é super transparente, né? O seio dela fica quase à mostra. E então, assim, o preto e branco já dá uma segurada, mas isso não foi o suficiente. Então, eles usam uma espécie de um aparador, um biombo na frente da luz, e é interessante que quando começa o take, vai subindo uma sombra. Não sei se eu vou conseguir reproduzir em mim, assim, mas vai subindo uma sombra e tapa o peito, assim, sabe? E é Vai até justamente essa quase o sombra. pescoço a sombra, Exato. né? Porque, Não é a lógico, única coisa a subir, eu garanto, tá? Durante essa cena. Mas eu posso falar que é assim, enlouquecedor o que acontece. Enlouquecedor. É É muito bom gente, mesmo, galera. É muita sensualidade, velho. Exato, é uma sensualidade que literalmente você não precisa mostrar tanto, mostra alguma coisa, mas está nela, quer dizer, a junção dela, da roupa, da atuação, de tudo junto, ela é uma bomba, ela é uma explosão de sensualidade que você não encontra mais sem baixar muito o nível, né? E aí você Talvez perde hoje. essa base. É o que eu penso, porque o diferencial dela pro que você vê hoje em dia é que ela é sofisticada, enquanto hoje em dia o que você tem é super vulgar. Entendeu? Então até Hollywood mesmo aqui, eu fico olhando aquelas coisas ridículas, imbecis, como o Met Gala, por exemplo, que é um jantar de milionários que vão falar contra o capitalismo ali e que você precisa chamar a atenção ao máximo possível, com a maior extravagância possível sobre o seu look ali e tudo mais. E assim, é tudo muito baixo, é tudo muito assim, não sei qual que é a palavra certa, mas enojante, sabe? Que dá nojo. É um negócio tão baixo. E aí você olha para uma mulher como essa, atuando, cantando, qualquer foto da Norma Jean, né, que é o nome dela, da Marilyn, qualquer foto que você vê dela parece que ela está no ângulo perfeito. Qualquer foto. Porque ela é natural, era uma beleza completamente natural. Ela, até mesmo assim, claro que a roupa dela aqui, por exemplo, nessa cena, super valoriza o corpo dela. Né? Ela não estava vestindo qualquer roupa ali, muito pelo contrário. Até porque o corpo dela não é exatamente o que parece ser aqui, porque tinha bojo, aquela coisa toda. Só que a composição fazia uma obra de arte. E Reza a ela lenda parece que um não tinha anjo, bojo, então. não, hein? É só você vê-la nua. É só você vê-la nua, você vai ver que ela não tinha esses seios aqui. Mas assim, Mas Jason, tem um detalhe que nem todo mundo sabe. Marilyn estava grávida durante esse filme. É pode, engraçado. então, É um bom, seio de uma mulher grávida. Não, não, mas então é veja, a um gente tá bojo natural, discutindo. Ela morreria 3 anos depois, né, do filme. Foi Infelizmente. Ela morreria super, 3 anos super depois. Então perto. aquela já estava no auge da depressão dela, inclusive. Sim, Mas sim. assim, o que eu quero dizer, não importa qual que é a nossa visão do corpo dela. O que importa é que ela era uma mulher escultural mesmo. Parece que ela foi forjada por gregos, por artistas plásticos gregos lá da era antiga, sabe? Porque realmente ela era um acontecimento. Agora, hoje em dia, o que é essa Sydney Sweeney O aparecendo? Fernando tá propondo aqui uma polêmica entre Mas duas lógico, musas. Eu não Misericórdia. sei se dá para colocar a Sydney você, Sweeney como uma musa, né? vocês me deram o Dá. poder aqui de poder pôr imagens. Não, eu tô trazendo para justamente acrescentar no debate, porque o que o Jason tá falando, se a gente tem uma figura mais que consegue ter uma sensualidade dúbia, ao mesmo tempo que angelical e tal, hoje o que seria o equivalente, e aí a gente vai discutir se consegue dar conta, é a Sydney Sweeney. Se for ver assim, loira,
Seis fartos, muito provocante, a maioria dos papéis dela faz, mas o que mudou? O que a gente perdeu no caminho? Será que a gente tem que ser tão mais explícito assim hoje em dia? Eu O acho que que é meio mudou que essa a foram pergunta, as né? redes sociais. A Sydney Sweeney É, é um produto das redes sociais. É um Uhum. produto de Hollywood hoje que vive em torno das redes sociais. Eu considero a Sydney Sweeney um bom sex symbol pra gente hoje em dia, até porque ela é criticada por ser sexy. Você quer, é engraçado, você né, quer cara? qual outro elemento para compor um sex symbol se não esse? E o mais Uhum. engraçado é que ela é criticada por mulheres feministas, inclusive. É. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, você vê que assim, ela também é um produto, não só das redes sociais, mas como de Hollywood hoje em dia. Então, assim, ela usa o sex appeal dela a favor da carreira dela. Eu não quero dizer isso, quando eu afirmo isso, eu não quero dizer que ela é uma vagabunda, que ela é uma prostituta. Muito pelo contrário, tá? Eu tô dizendo que ela sabe capitalizar em cima da beleza dela e não tem nenhum problema Uhum. com isso. Pelo contrário. Agora, eu não consigo. Eu entendo até a motivação do que o Fê tá trazendo aqui, mas eu não consigo nem colocar uma ao lado da outra, porque, a meu ver, a Marilyn, ela realmente foi alguém extraordinário para o cinema, para a arte como um todo, e ela virou um símbolo de tudo o que ela representava, Uhum. não só de Uhum. polêmicas, né? Mas até mesmo essa questão estética do que a gente está falando, a doçura dela, enfim, todas essas características dela enquanto humana, enquanto artista, enquanto obra de arte em tela, não são o que a Sydney Sweeney tem, apesar de eu gostar muito dela, achar ela uma boa atriz, inclusive, eu acho a Sydney Sweeney uma ótima atriz, mas não consigo nem Não há comparar as duas. comparação. Eu concordo com o Jason, sim, mas realmente é um símbolo contemporâneo, né? É. Mas Eu sinto estruturas radicalmente distintas. Eu sinto que hoje uma coisa que mudou também são os roteiristas. Se a gente pensar nos roteiros, nos estúdios, né? E como o Jason falou, o poder das redes sociais acabam que é difícil às vezes você desenhar ou escrever um papel para uma Sydney Sweeney, é difícil falar esse nome sem um trava-língua. Sweeney. Sweeney. Sydney Sweeney, para Sydney aí, sem que Nossa, ela acaba o encanto, né, Sidney, mano? você acabou com ela, hein? Acabou o Porra, encanto, né? dá um Não, caminhão pra ela dirigir agora. Puta merda. não, o nome é Sidney. Então, para dona Sidney aí, se ela. Você dificilmente hoje vai. Até porque existe muito de quem tentar captar nessa questão do embate das redes sociais e tal. Hoje ela é criticada porque ela tem uma beleza e dita uma beleza que seria a preferência masculina e não feminina. Por isso que as próprias mulheres às vezes vão criticá-la, né? Olha, você tem Mas, um corpo e gente, um negócio que seria um modelo masculino de achar bonito. Agora, não, pode falar, Fran. mas a gente teve críticas sobre a Marilyn também na época Sim, dela. exato. Ela também foi chamada de todos os nomes, ela também foi menosprezada e ela tentou, inclusive, sair disso, porque nessa época ela tenta se desconectar desses papéis de loira burra. Tanto é que o filme brinca com isso. Em vários momentos ela diz: Eu acho que eu não sou muito inteligente, porque olha só as escolhas que eu faço. Só que o filme brinca exatamente porque ela permite isso e Uhum. porque ela vai se mostrando alguém que vai vencendo e lá no final dá certo para ela. Então, olha que interessante. Aqui ela já tinha a própria produtora, ela já ia fazer inclusive um outro filme depois desse que seria um drama. Então, ela tá se libertando dessas amarras que foram criadas para ela ao longo do tempo, mas ela já tinha passado, né? Ela foi inclusive ameaçada por grandes produtores de Hollywood com as imagens que ela tinha feito quando mais jovem para revistas masculinas. Ela posou nua. E ela falou: vocês querem ir por esse lado? Então vamos lá. E ela peita, inclusive. Foi uma figura bastante inteligente e soube lidar com a sua própria carreira, né? Principalmente dessa metade para frente. Mas infelizmente devastada por problemas pessoais, por uso de barbitúricos e álcool e casamentos complicados, desejo de ser mãe e não conseguir. Ela já tinha passado por um aborto, ela vai passar por um novo aborto depois desse filme, inclusive. Então, assim,
uma figura absolutamente trágica, né? A Marilyn. Tanto é Uhum. que tem tanta história em torno dela, tantos filmes sobre a vida dela. E por isso que a gente está aqui falando sobre ela também. É um baita de um filme, mas também acho que a motivação para a gente trazer o filme foi ela, não foi o filme em Uhum. si. E isso acho que abre precedente para a gente falar o quão única é essa figura. E, inclusive, se me permitem, eu vou ler uma frase do Roger Ebert, quando ele vai comentar esse filme, ele começa a crítica dele dizendo o seguinte: What a work of art in nature is Marilyn Monroe. Que obra de arte da natureza é a Marilyn Monroe. Eu acho que isso resume absolutamente tudo em torno dela. Ela é uma força da natureza, mas ela é uma grande obra de arte, Uhum. feita, literalmente surgida como uma Vênus, né, maravilhosa, e que sabe usar disso, sabe usar dessa sensualidade, dessa interpretação que parece tão mínima, né? Ela fala do jeito que ela fala, do jeito que ela age, do jeito que ela interpreta. Mas literalmente é muito mais do que só um rostinho bonito ou formas voluptuosas, maravilhosas, né? Eu traço um paralelo pegando a Sydney Sweeney como exemplo aqui, porque se você pegar essa personagem, a Sugar Cane, Cane com K, né? Então, assim, Sugar Cane é cana de açúcar, né? Pra você ver o tamanho Uhum. da doçura dela. Só que o nome dela é escrito com K, né? Cane com K. E Cane com K, em galês, significa o que há de mais belo. Essa que é a ideia, porque Sugar Cane, cana de açúcar é escrito com C. E aqui no filme é com K, né? Então eles fazem Legal. essa alteração para pintar justamente a beleza dela no nome, que é bem interessante. Mas a Sydney Sweeney, ela faz, por exemplo, em Euphoria, que foi a série que lançou ela mesmo, né? Um Uhum. papel que tem uma profundidade muito boa, emocional, independentemente como a série está sendo conduzida, tá? Hoje em dia. Mas a Cassie, que é o papel dela, ela tem uma grande profundidade, só que ela ainda faz essa jovem loira fútil que é gostosa e que consegue as coisas porque é gostosa, que é um retrato do que faz parecer que a própria Sydney Sweeney é na indústria, porque a indústria funciona assim. Né? Ainda mais quando ela começa a lutar contra as feministas da indústria, à medida que descobrem que ela é republicana, por exemplo, e aí se dá toda a merda, né? Mas enfim, ela ainda faz esse papel de loira burra, porque a indústria continua ainda investindo nesse estereótipo. Ela fez recentemente um filme, na verdade, com. Qual que é o nome dele? Com Glenn Powell. Eu esqueci o nome do filme. Mas assim, eles fazem um Não sei. casal. É teoricamente a primeira comédia romântica dos últimos anos no cinema. Fez um baita dinheiro, inclusive, tipo, foi muito popular porque levou um público pro cinema que não estava indo depois da pandemia, né? Eu esqueci o nome dele. É um filme assim muito, é uma comédia muito pasteurizada assim, é bem ruim. Mas você junta os dois gostosos da atualidade, que são ela, Sydney Sweeney, e o Glenn Powell, né? Ou seja, os dois americanos que representam o ideal de beleza do sexo oposto, fazendo um casal heterossexual com piadas que não tem graça nenhuma. Todos menos E você. aí, O todos nome menos do Todos você, é menos esse o Todos nome em você. menos português? você. Ah. Em Credo, que português horror. ficou isso. Todos menos você. Em inglês é Nothing But You. É isso É. mesmo, Nothing But You. É isso mesmo. E quando você olha pra Sugar Cane, né, da Marilyn nesse filme, ela não é burra, apesar dela falar isso, né? Ela é Uhum. ingênua. Uhum. Essa é a diferença. Ela tem uma sutileza na ingenuidade porque ela é uma menina. Claro, ela é uma mulher, por um lado, obviamente, ela tem 30 e poucos anos aqui, mas por outro lado, ela tem a ingenuidade de um anjo, porque ela é um anjo. É o que ela retrata, inclusive. Até mesmo na cena lá perto do final, quando ela beija. Ah, esqueci, não é a Daphne, é a outra. Qual que é o nome da outra mulher? Josephine. Joseph. Josephine. Quando na verdade quando a Josephine beija ela e ela fica encantada com aquilo, porque isso é ingenuidade, é o que a gente vive falando da graça, né? Da graça de Deus quando toca alguém que é simplesmente inocente mesmo, né? Agora, tem uma música do Elton com Bernie Taupin,
porque o Elton sempre faz a melodia e o Bernie faz a letra, né, chamada Candle in the Wind, muito famosa, depois os dois reescreveriam para falar da Lady Di, né, quando ela morre, mas Candle in the Wind é uma música que fala a respeito justamente do aspecto angelical da Marilyn Monroe, porque ela era um anjo mesmo, né? E aí tem um trecho que eu gosto muito que diz o seguinte, né, o Bernie escrevendo ali enquanto o Elton canta: eu gostaria de ter conhecido você, mas eu era apenas um garoto. Ou seja, mesmo como uma criança, você sabe que essa mulher, é algo a mais na sua vida. Essa era Marilyn Monroe. Eu acho interessante que, assim, ó, eu estava fazendo as contas aqui, fazem 67 anos que esse filme foi lançado. E a gente ainda está comentando do Sidney Sweeney. sobre as mesmas polêmicas, os mesmos problemas. Uma mulher hipersexualizada que parece uma loira burra, mas na verdade é uma mulher normal, inteligente, com todas as aspirações que um ser humano tem. E eu acho muito louco isso, porque mostra que, assim, às vezes a gente está entrando no debate, digo a gente enquanto coletivo, né? Que é velho, isso daí teoricamente já passou. Se a gente fosse parar para pensar, acabou, entendeu? Quem quiser ser a gostosona, que seja gostosona. Quem quiser ser a nerd, que seja nerd. Qualquer um pode ser o que quiser. Agora, ficar dizendo que o outro deve ser é um saco, entendeu? Tipo, é muito chato. Né? E eu acho que, é nesse sentido que eu acho que esse filme, inclusive, ele foi muito disruptivo em 59, porque de fato ele dá a Marilyn chance, especialmente da metade final do filme, de ser inteligente, de ser menos naif, né, de ingênua, de ela ter um amor verdadeiro, porque é a aspiração. Eu acho interessante que a Daphne, em determinado momento, ela fica malucona e começa, né, acho que o Jason até já comentou, não sei se foi o Jason, e ele começa a pensar que ele... Tem ele com o Osgood, mostra aí, por favor, inclusive. Claro, claro. Opa, peraí que eu tava no modo adjuntar fotos aqui. Então, ele começa a... Ele passa uma noite com o Oswald, para dar uma segurada enquanto os outros dois, o outro colega tá vestido de marinheiro, de dono de iate, para chavecar Sugar Cane. E aí ele passa tanto tempo no personagem da mulher, e aí ele começa, quando os dois se reencontram no quarto, ele fala assim: não, eu tô noiva, eu tô engaged, né? Eu tô noivei. E quem que é a sortuda? Não, sou eu. Ou seja, ele já tá se colocando na visão da mulher. Por quê? Né? Não, porque o Osmo me propôs. Não, mas você não pode casar com ele. Por que não? Ele daí vai falando, né? Ele é muito velho. Ele vai fazendo as mesmas questões que uma mulher faria. O que eu acho que o filme tá querendo... Eu não vou me alongar muito na descrição da cena, mas é uma cena maravilhosa. E aí vai até o ponto que fala assim, eu quero me casar porque eu quero estabilidade. Então, assim... Segurança. Segurança, exatamente. Então, assim, todas as questões que uma mulher passa tem muito mais a ver, e aí acho que é interessante, com toda a conjuntura de ser mulher do que necessariamente com uma imposição ou outra. Ou seja, um homem, ao se passar para uma mulher, o que ele quer? Ele começa a entender a necessidade de segurança, a violência que sofre, os problemas, os assédios. E, cara, eu acho isso muito inteligente, porque coloca os homens, eu acho que ajudam, e até as próprias mulheres, para refletir um pouco do tipo assim, eu tô falando desse filme de 59, tá? Tipo, quais são as nossas aspirações? Por que a gente quer isso? Por que a gente não quer? O que é, entendeu? O que eu acho natural enquanto homem, enquanto mulher de querer? E se a gente não consegue se pôr um pouco no lugar do outro, a gente não entende. Eu acho que o que acontece hoje com a Sidney é que as pessoas continuam não se colocando no lugar do outro. Nem as meninas no lugar dos homens, nem os homens no lugar das meninas. Todo mundo quer uma igualdade que talvez, entendeu? É uma igualdade que diminua as características individuais e deixa as pessoas meio pastorizadas. Isso nunca vai existir, cara. Nunca existiu para trás e não vai existir para frente. O da hora é ter essa diversidade. Eu quero só voltar um pouco, então, e explicar melhor essa cena e a contextualização, que é a seguinte. A gente já está aqui trabalhando com os dois personagens, trabalhando na banda. Fer, se você puder colocar a banda completa aqui. E é interessantíssimo que essas duas mulheres que fazem parte da banda agora, é uma banda só de mulheres, inclusive regida a mão de ferro pela maestrina ali, que garante as meninas ali na rédea curta. E a partir daí, então, os dois personagens, homens travestidos de mulher, vão começar a sofrer o que todas as mulheres sofrem, que é assédio,
E a Daphne, né, vai chamar a atenção de um dos ricaços ali da Flórida, que vai se apaixonar completamente por ela e ele vai ficar investindo o tempo inteiro. E vai ter uma cena, que é esse daqui, né, que é o Osgood, que é alguém que tem um iate e tudo mais. Quando o Joe, né, que está na pele da Josephine, percebe que ele quer cativar, quer conquistar a Sugar, ele vai se passar por um ricaço. Então ele rouba roupas de outro homem e ele vai até o iate do Osgood e precisa que o Osgood saia de lá. Então a Daphne vai passar a noite com ele, dançando ali no baile e tudo mais. E quando acaba isso, a Daphne também está completamente caída pelo Osgood porque ele convida ela para casar. Ele faz o convite do casamento e aí ela A tá felizona propose. dizendo que ela ficou noiva, exatamente. E é nesse momento, então, nessa cena que os meninos já trouxeram aqui, que o personagem se perde dentro do próprio personagem. Quer dizer, o Jerry se perde dentro da Daphne e está completamente envolto, né, nessa conquista desse homem mais rico e tudo mais. E aí que vem o diálogo, então, entre os dois ali, quando o Jerry vai contar pro Joe que ficou noivo. Ele fala, viu, você tem que lembrar que você é um homem, porque um homem casaria com outro homem. E aí vem essa frase que é interessantíssima, por segurança. E tudo isso num tom muito cômico, gente. Muito, muito, muito cômico. E o Osgood, ele é muito engraçado. Essa que é a sequência final, que depois a gente decide se conta ou não conta o que acontece ali no final, né? Mas ele tá completamente apaixonado, então ele não se dá conta do que tá acontecendo. Enfim. Mas, Jason, você ia falar alguma coisa em relação a essa sequência também? Esse diálogo é muito interessante, ele é muito inteligente, porque assim, é um momento em que o Jerry, ele tá meio que perdido na identidade dele, né? Porque ele tá ali atuando como a mulher, né? Como a Daphne, mas ao Daphne? mesmo tempo ele continua sendo o cara, até porque o Joe, ele fica trazendo isso à tona. You are a boy, you are a boy, you are a boy, né? Repeat Uhum. with me, you are a boy. Aí ele fala, I'm a boy. Só I'm que a ele continua boy. feliz, né? E é interessante porque, assim, não é apenas um momento de delírio do Jerry ali, tá? Uh-uh. Justamente porque o Joe pergunta pra ele por que um homem casaria com outro. Então a pergunta determina que é um homem consciente do casamento com outro homem. E aí o Jerry fala, porque um homem desempregado, o que mais um homem desempregado, ou nas nossas condições, alguma coisa assim, o que um homem desempregado mais precisaria, se não a segurança, né? Segurança. Segurança social, alguma coisa assim também. Então, assim, há nesse pequeno diálogo, nesse trecho de diálogo, um componente homoafetivo. Porque ele responde como homem, falando sobre o casamento de um homem com outro homem. Não quero dizer que ele seja gay, mas há o componente homoafetivo no sentido de que ele sabe que ele está casando como homem com outro homem. Né? Não sei, você Mesmo sabe que eu fico pensando? Que essa é a questão que muitas mulheres passam até hoje, mas que na década de 50, 60, todas as mulheres passavam, que era, eu vou permanecer casada com alguém, mesmo que eu não goste, por segurança. Então, claro. eu acho que ele não saiu do personagem ali ainda, mesmo quando ele responde por que um homem casaria com outro homem, segurança, né? Porque ele ainda tá envolto naquela noite que foi super legal, que eles ficaram dançando tango. Fer, eu não coloquei nenhuma imagem dos dois Não. dançando tango com a Eu rosa tô, na bus... boca. É uma eu tô imagem de muito olho, eu tô bonita. buscando aqui mais Eu imagens acho que para eu achei ela em ilustrar. baixa resolução, por isso que eu não coloquei. Não Mas tem essa que é a problema, gente. questão. Eu acho que ele não sai em si, mesmo quando ele responde. Um homem casaria por isso, por segurança também, porque ele tá respondendo ainda na pele da Daphne. Mas Uhum. entendo que as duas questões são possíveis aqui, né? Com certeza. Eu já interpreto o oposto, porque assim, não é porque você casaria. Ele não tá falando com a Daphne, ele tá. Uhum. O Joe fala com o Jerry. O Ele não fala com a Jerry. Daphne. Quem Uhum. responde é a Daphne,
mas quem tá ali conversando é o Jerry. Então, como o Joe fala com o Jerry, e ele fala por que um homem casaria com outro, e não por que você casaria com esse homem, Uhum, por uhum. exemplo. E aí eu interpreto dessa forma. Tanto que depois essa ideia de homoafetividade vai ser correspondida lá na frente, como a gente já citou aqui brevemente, sem dar muito Ai, spoiler. essa imagem. A Muito bom. cena é Muito bom. muito Os Gente, boa, né? essa olhares. sequência, É aliás, Os muito boa. olhares, né, do Jack Lemmon, eles são muito bons, porque eles são extremamente expressivos. É eu muito acho foda. esse ator, inclusive, ele chama Joe E. Brown, o ator que interpreta o Osgood. E eu acho ele tão parecido com o John Macy, que fez vários filmes com o Paul Thomas Anderson. Eles são idênticos, eu não sei se é um parente distante, pode ser que seja, mas ele é brilhante, ele é engraçadíssimo. O rosto dele é isso, né? Não É. são só os olhares, é toda a feição. E eles passam a noite inteira no tango, e aí depois a Daphne volta pra cama com as maracas. É, é Essa hilária, cena das hilária maracas essa eu não achei, cara. sequência. É É muito muito bom, que ele pega as boa. maracas e se transforma, né? É muito É. engraçado. Ó, E, uma coisa que a gente, gente ficou fala. devendo também é esse visu aqui, ó, que é o outro Ah, claro. disfarce, né? Porque O é, disfarce do Joe. é o Joe que virou a Josephine e a Josephine está se disfarçando de Shell, Shell Shell Jr. Jr., Muito bom. porque é o Ele fala. magnata do petróleo. Inclusive, ele vai se casar com alguém da Venezuela, porque tem grandes jazigas de petróleo. Olha que loucura, né, galera? Como o mundo vai se... E aí a O- personagem Sugar Cane fica caidinha porque ele é rico e usa óculos, tem tudo que ela gostaria no cara. É muito bom. É engraçado porque não nessa cena, mas na discussão que vocês estão falando do casamento, né, quando o Joe ele diz que, enfim, o personagem dele vai para América Latina e tal, e ele fala: "Ah, não, a gente vai morar numa república de bananas qualquer, né?" E eu Uhum. acho isso engraçado porque o Marco Antônio Villa, ele diz que quem trouxe pro Brasil a expressão República de Bananas foi ele. Mas é muito engraçado ver que nos anos 50 a gente já tinha essa expressão para se referir a uma república meio vagabunda, como o que acontecia aqui na América Latina, né? No olhar É deles, foda. claro. Bem, bem É foda. interessante. Que eles falam Banana Republic em inglês mesmo, né? Então é É República de isso mesmo. Bananas, literalmente. Virou até marca de roupa. Essa sequência, bem colocado, Fer, o que vai acontecer? É. A Sugarcane cai nas graças, então, desse outro personagem, né, do Joe, que seria o filho da Shell, o herdeiro da Shell, e ele vai, então, pro iate do Osgood, enquanto o Osgood tá lá dançando tango com a Daphne. E aí vem todo um teatro que é muito engraçado, porque ele não quer transparecer a paixão completa, porque ele quer que ela literalmente fique completamente apaixonada por ele. E aí ele entra num personagem que é um homem que é frígido, que não consegue sentir prazer ou desejo, e aí então ela se empenha muito em beijá-lo com paixão, e a sequência é mais outra sequência hilária que a gente tem aqui, cheia de sensualidade, mas ao mesmo tempo com uma construção tão é, típica de uma comédia inteligente, como essa comédia se propõe a ser. Ele compõe um novo personagem aqui, que é alguém que entra na trama assim, que você não está esperando, né? Então eu acho também uma uma construção do Tony Curtis aqui que no fim acaba fazendo três personagens dentro de um filme. Para cada um ele tem um trejeito diferente, uma voz diferente, uma interpretação diferente. É uma sequência, além de tudo, muito bonita, né? Por conta da Marilyn, acima de tudo. Eu acho interessante que eu acho que é outra ideia brilhante de roteiro, que é colocar ele se travestindo de uma terceira pessoa. Quer dizer, uma segunda Uhum. pessoa, né? A primeira, porque daí mostra que, na verdade, é o fluxo dos acontecimentos e um malandro, músico malandro, tentando se safar de tudo. Primeiro é para sobreviver, e segundo é porque se apaixonou, entendeu? Então ele tenta dissimular para se dar bem. Um é
questão de sobrevivência, mas o outro é para conseguir conquistar a Sugar Cane. Porque enquanto mulher, né, enquanto ele tá de Josephine, ele tem informações privilegiadas. Ele sabe o que ela gosta, Uhum. sabe o que ela deseja. E aí ele se traveste do ícone do que ela revelou para ele, do que ela gostaria. Muita sacada, tipo, não, peraí. Então, assim, eu acho que é um desdobramento muito inteligente do roteiro. Isso é que eu falo que, pô, os caras dominavam, assim, de escrever uma história que não subestima, né, a inteligência. Ao contrário, vai fazendo coisas que são sacadas, né? Agora, eu queria só voltar um pouquinho em uma das sequências mais engraçadas do filme todo, que é a sequência do trem. Assim que eles Sim. chegam para integrar a Isso é banda, ótimo. e o trem é um trem-leito, as pessoas estão indo de Chicago até a Muito boa. Flórida, e aí tem aqueles cubículos para dormir, e é uma banda, sei lá, de 12 mulheres, e cada uma tem o seu cubículo, e o que vai acontecer é que elas vão começar a fazer uma festa. A Sugar Cane leva uma garrafinha de bebida na cinta liga e aquela garrafinha cai e tá proibido bebida, obviamente. E quando a Daphne, né, no caso Jerry, percebe que a garrafinha caiu e que a Sugar vai se enrolar para poder, né, vai ser mandada embora porque a dona da banda ali já tá de saco cheio das bebedeiras dela. Ele pega, então, a latinha e diz: Ah, essa bebida é minha e tal. E a Sugar, então, já fica super mega agradecida e vai pro cubículo dela para agradecer o que aconteceu. Em menos de um minuto, a gente já tem uma festa acontecendo ali com todas as 12 meninas empaçocadas dentro daquele cubículo. E, gente, eu juro, se vocês não assistiram, só por essa cena já vale o filme inteiro de tão engraçado que acontece ali. Muito boa. Porque, de repente, é uma mulher em cima da outra, e aí aparece alguém com. Todas as bebidas eram proibidas, então elas tinham que fazer, sei lá, drinks do jeito que dava. E aí alguém fala assim: pega a coqueteleira, uma traz o vermute, outra traz não sei o quê, e de repente a coqueteleira é uma daquelas bolsas de água De água quente para quem quente. tem dor de cabeça ou cólica, e elas misturam a bebida ali. De repente alguém chega com um salame, com uma bolachinha. E vai enfiando na Muito. boca, a coisa sai É. do controle, a Daphne já não consegue controlar mais nada, né? E como é que ela vai se justificar? Porque a Josephine vira pra ela e fala assim: ó, não apronta nada, dorme e acorda amanhã. De repente, tá tendo uma festa num beliche Uma festa dela, do assim, cara. pijama. É, É, é e eu bom acho essa cena demais. muito legal porque é muito Girls Just Wanna Have Fun, né? Tipo, a galera, a Aham. mulherada se divertindo e tal. E eles, puta vida, se eu tivesse aqui em outra situação, eu estaria no paraíso, mas eu tenho que manter Muito o boa a cena. personagem. É muito bom, né? É um homem com mais de 8 mulheres dentro do seu quarto e ele simplesmente precisa se controlar em relação a isso. E é muito engraçado porque, veja, é uma situação hilária, bizarra, e a interpretação de todas as pessoas ali condiz com toda essa loucura do que está acontecendo e dessas mulheres também que nesse momento se liberam, brincam, riem, né? E no meio disso tá a Marilyn também, né? Então, assim, e filmar, o ângulo de filmagem dessa cena é quase impossível, É muito né, legal. de ser conseguido. E o Billy Wilder consegue um enquadramento que dá conta de tudo que ele promete aqui no filme. E você se sente como espectador que tá dentro da cabininha junto ali, né? Mais uma garota ali dentro. Uhum. O que eu acho um barato, cara, é que é o que você vai falando. Ele vai tendo que se controlar. Tipo, eu sou mulher, né? Só que chega uma hora que Uhum. vira guerra de cosquinha e vão fazer cosquinha nele. Aí ele puxa o freio de emergência do trem, tá ligado? E ele fala: Meu Deus, eu vou ter questões Eu vou ter que sair técnicas daqui. problemáticas, entendeu? Ainda sou um homem, vou entregar aqui, porque existem reações biológicas naturais quando você está recebendo cosquinha de diversas mulheres bonitas. Enfim, não vamos, vocês entenderam. Quem está em casa o que aconteceu. E ele puxa o freio de emergência, assim, cai todo mundo, é um barato, assim. A cena é boa do começo ao fim, acho que isso aqui é impressionante. Quando você acha que você já deu muita risada, acontece mais coisas engraçadas. Hein? Bom demais. É, bom, vamos partindo para o final aqui, meninos. Vamos E sim. aí que vem a questão. Eu estou muito na dúvida. Uma das melhores partes desse filme, que já é brilhante por si, é o final, é a última sequência, e é onde a gente tem, eu acredito que um dos finais mais inteligentes, irônicos
e brilhantes em relação à resolução. Como é que você resolve todo esse imbróglio? Porque veja, lá no fim do filme, a máfia chega até a Flórida, eles são descobertos, eles precisam sair correndo da máfia, e aí é máfia contra máfia, um rolo gigante que só vai deixando a trama cada vez mais engraçada e mais imprevisível. E aí, lá no final, a gente já tem os casais formados, porque a Sugar Cane passa a noite com o que seria o filho, né, o Júnior da Shell. A paixão já está consumada, então, entre o Joe e a Sugar Cane, mas ela não sabe ainda. E como é que vão resolver agora? Como que ele vai revelar que a Josephine é Joe, e que a máfia está atrás dele? O que que vai acontecer? Então, esses 10 últimos minutos desse filme é realmente uma. Eletrizantes. Eu acho que é Você fica. uma resolução de roteiro que a gente tem poucos Uhum. acontecendo depois desse tipo de filme, né? Para Sim, uma comédia romântica, parece até leve demais, mas ao mesmo tempo é muito, muito, muito inteligente. Sim. Então, eu não joga pra consigo plateia pensar em nenhum pensar, outro filme. né? Eu O acho que esse. quê? O final do filme, né? Joga pra plateia pensar. Porque assim, Mas a gente conta o nessas. final, essa que é a pergunta. A conta, né? 59. Já Conta, deu né? Ah, tempo, né? Já deu não, tempo Deu, de ver. deu. nossos queridos telespectadores assistam, vale a pena. Mas o que que acontece? Aqui a Daphne está despejando todas as coisas que ela sabe que o Oswald não gosta, né? Então eu fumo, eu não cavo no vestido, não sei o que ali. A gente dá um jeito, dá um jeito. Só que o frame que a gente ainda não mostrou é esse aqui. Tem uma hora que ela tira a peruca e fala: Bom, a gente não pode casar porque eu sou um homem. Aí o Oswald tá lá e fala: ninguém é perfeito. E segue a barca, tipo, não tem problema. E aí fecha o filme. Eu acho que isso que é o mais legal. Porque isso já daria uma outra desventura em série, entendeu? Daria, sabe, o problema de um casamento dele e tudo mais. E aí acaba acontecendo esse problema, sabe? Aqui você vê, é pela uma das poucas vezes que você vê eles se desmontando, né? Então, assim, ainda tem um componente aqui dele masculino normal, mas ainda com a maquiagem e tudo mais. E o Oza tá felizão lá, não tem problema. E eu achei esse final muito bacana, porque joga para as pessoas pensarem, pô, mas e aí? Será que o Oswald, então, né, joga no outro time? Ou ele se É, apaixonou e aí não ligou por quem se apaixonou? Se mas apaixonou aí pelo que ser tá. humano e não pelo gênero? Uhum. Esse final, para mim, ele beira mais do que um absurdismo, ou talvez uma resolução muito simples e lógica e ilógica ao mesmo tempo, porque a máfia tá toda atrás deles, já descobriram, e o que acontece? A gente tem a tentativa de resolução do Joe ou da Josephine com a Sugarcane, que tá toda triste, porque daí o Joe, bom, vamos embora porque a máfia tá aqui, mas e a Sugar? O que que vai fazer? Bom, eu vou fingir que o Vou Shell casar na Júnior vai embora, então Venezuela. ele liga, passa pelo Shell Júnior e fala, olha, eu preciso ir embora, vou casar na Venezuela, etc. Ela fica toda triste, e é uma das cenas mais bonitas ali, porque ela até chora, né? Uma das melhores E interpretações ele dela também. Linda. Linda. ele passa pela porta do lugar onde ela tá cantando toda tristonha e não aguenta ver ela chorar. É aí que se dá a transformação, né, Fer, Ela que entra você no quarto para tinha tomar um dito bourbon. antes, Que ela né? E sai, ela sim, entra no quarto, né? É. mas depois ela tá cantando, né? E o que acontece ali é que ele, ainda vestido de Josephine, entra no meio do Ah, tá. show, levanta o rosto dela e dá um beijo. E é quando ela olha e fala, mas esse beijo eu conheço. Ela não tá olhando, ela não tá vendo. Quando ela abre o olho, é a Josephine. Ela fica assim, agora eu entendi, né? Que a Josephine é outra pessoa. E aí que a gente vai ter, então, todo mundo correndo ali para fugir da máfia e entra para fugir pelo iate do Osgood. Então, é aquela cena final das revelações, estão os quatro num barquinho partindo para o iate para poder fugir da máfia. E o filme termina ali. É um corte muito seco, mas sensacional, porque eu não preciso saber o que acontece depois. Eu acho que essa que é a grande questão. O ninguém é perfeito é para todo mundo. O Uhum. ninguém é perfeito é para os homens que estão fugindo da máfia, é para os homens travestidos de mulher, é para o próprio Osgood que está apaixonado, não importa por quem, se é homem, se é mulher, o que que é para a Sugar
que também tá apaixonada e ela não sabe exatamente por quem ainda. Ou seja, literalmente, essa é uma resolução que serve a todos. Isso é brilhante. Por isso que eu acho que esse é um dos melhores filmes de todos os tempos mesmo, porque isso resolve tanta coisa. E eu não preciso saber se eles vão ficar juntos, se vão casar, o que que vai acontecer depois disso, não importa. Porque eu acho que a mensagem que fica, que o importante é ser feliz, né? É estar com quem Uhum, você gosta, é ter uma vida que independente, né? E eu acho que o brilhantismo também do roteiro e da montagem é deixar isso aberto para cada um imaginar. Porque uhum, daí, você não dando um final muito fechado, ó, aconteceu isso, todo mundo casou, sabe aquelas coisas, tem filhos e tudo mais. Afinal, eles podem adotar, segundo o óbvio. Mas daí o que acontece? Você acaba entendendo que cada um vai projetar o final que lhe cabe, entendeu? Será que o uhum. Trambiqueiro e a Sugar Cane deu certo, não deu certo? Será que esse virou um casal de fato ou não? Né? E eu acho que nesse sentido é melhor. Só um detalhe, gente, vocês veem que na primeira cena, teoricamente, eu tenho os dois aqui atrás, a Sugar Cane e a Josephine, né, o personagem. Só que a O Marilyn Joe. faltou, Uhum. só que a Marilyn faltou no dia e eles tiveram que fingir que os dois estavam escondidos e ficou só os dois na cena final. A Marilyn não Nossa, É apareceu para legal. verdade. gravar. Interessante. É muito louco, né? Porque eles entram os É, quatro no na, barquinho, mas essa cena os dois não estão aparecendo. Era para na fechar com os verdade, não quatro em é, quadro, né? não é porque ela faltou, né? A Marilyn já estava passando por vários problemas. Ela teve uma internação aqui no meio, por misturar vermute com os barbitúricos. Ela ficou um tempo fora, voltou para gravar, mas já Ah, estava com não. uma É o... situação ruim com o Arthur Miller e com o Tony Uhum. Curtis, de quem eles tiveram um caso no meio do filme, eles já tinham tido Nossa. um caso antes. Gente, de novo, os bastidores desse filme são É bom. caóticos. Aconteceu de absolutamente tudo aqui. Então é impressionante que o filme tenha conseguido chegar onde ele chegou e ser tão perfeito. Quer dizer, é o seguinte: ninguém é perfeito a não ser esse filme. Essa é a minha conclusão. Temos o título. Temos um título. Ninguém é perfeito a não ser esse filme. É Né? muito legal mesmo. Ótimo. Bom, acho que mostramos todos os pontos aqui. Ahm, Jason, o que você achou desse final, aliás, né? A gente tá aqui falando loucamente. Não achei bem legal. Eu entendo que assim ele tem o mesmo impacto, apesar de serem finais diferentes do final de Casablanca, né? Que é um final não óbvio, onde muita coisa Uhum, acontece ali nas cenas finais e eu gosto muito desse twist, né? Dessa virada que dá assim, não apenas como uma virada repentina, mas como uma virada muito surpreendente mesmo. Bem alheia do que você podia esperar, né? Então eu fiquei tão uhum, surpreso quanto no fim de Casablanca, apesar de Casablanca é um dos meus filmes favoritos, né? Assim, de longe, mas não que seja assim, muito melhor do que esse. São dois grandes filmes e dá para perceber por quê, né? Roteiro, uhum. atuações, direção, todos os diálogos, o enredo sempre muito bom. Eu destaco aqui a trilha sonora, né? Esse filme tem uma trilha sonora maravilhosa. Essa música, inclusive, Ah, que vocês todas as mencionam da músicas. Marilyn, né? I'm Through Uhum, with Love, lindíssima, uhum, né? Que música assim combina com ela, cai como uma luva para ela cantar, porque é uma música assim deslumbrante, sexy, trágica ao mesmo tempo, uhum, né? Então aquela cena dela cantando ali é belíssima com uma mulher devastada por alguém que acabou de abandoná-la, né? Principalmente um ideal, mais do que um homem, um ideal do homem que ela queria. Então a puta cena que desencadeia toda essa sequência. E colocaria aqui também, né? Acho interessante a gente citar cenas de perseguição desse filme que são muito boas, né? A gente tem uns acidentes sim. ali De que carro, né? acontecem no meio das perseguições políticas, né? A troca de tiros. Afinal, é um filme de máfia, né? Então é De muito gangster. interessante. Uhum, De gangster, né? Muito interessante ver todas as sequências. A sequência do bolo ali é muito boa, né, que sai um uhum. cara no meio do bolo e atira em todo mundo. Então, assim, é bem filme clássico mesmo, né? Então, puta, Muito grande legal. filme. Aqui o Aliás, contrabaixo eu cravado de balas por causa da cena que eles testemunham o assassinato da máfia e fica durante o filme inteiro, assim. É bem legal. eu convido os nossos ouvintes a assistirem o trailer original de 59, que vende o filme. A composição do trailer é muito boa e começa assim:
melhor filme de ação, e aí vem as cenas de perseguição, a melhor comédia e alguns trechos, né? E ainda temos música. Então, assim, o trailer em si já vai dizendo exatamente o que contém, mas já está começando a vendê-lo como a melhor comédia de todos os tempos. Isso é muito interessante. Então, as músicas são todas músicas dos anos 20 mesmo, para ficar muito inserido Ambientado, né? historicamente, bem ambientado. E você tem toda a razão. Por mais que seja um detalhe a questão da perseguição e um pano de fundo mesmo da máfia, isso é o que costura toda a história. Então, isso precisa estar crível também no que está acontecendo ali. Afinal, sem isso, não tem por que esses homens estarem fugindo e não tem por que eles se travestirem de mulher para conseguir sobreviver. Então, é uma excelente costura e a máfia precisa retornar em dado momento para que a gente tenha um novo twist mesmo, né? Uma nova reviravolta ali. São cenas muito boas. Aliás. Inclusive, a sequência retratada do massacre, que acontece ali, de fato aconteceu, foi um massacre feito pelo Al Capone no Dia dos Namorados, dia de São Valentim, 14 de fevereiro de 1929. Então tem toda uma lógica histórica ali que o Billy Wilder fez questão de manter para que a coisa chamasse a atenção das pessoas e conseguiu. Traz uma verossimilhança muito louca, né? Assim, e ajuda Muito. você a engolir que os caras se vestiram de mulher mesmo, porque não tinha jeito. É bem legal. Isso Uhum. daí ajuda a impulsionar. Demais. Bom, people, vamos para aquela parte que damos dicas. Quem gostou desse filme assistiria? Eu coloco qualquer um dos filmes do Billy Wilder, mas especificamente para permanecer na Marilyn, assista O Pecado Mora ao Lado, que é a Marilyn no seu formato mais clássico, mais icônico. E já que a gente está aqui comemorando os 100 anos de existência dessa pessoa maravilhosa, eu digo que ela existe ainda porque estamos aqui falando sobre ela, porque é uma figura muito marcante, preeminente na cultura mundial. Então assistam esse filme que se chama Pecado Mora ao Lado. E só uma segunda dica. A partir de hoje, a partir de amanhã, 2 de junho, até o dia 6 ou 8, deixa eu conferir, até o dia 6, o MIS, Museu da Imagem e do Som, está com uma mostra da Marilyn, comemorando esses 100 anos, com filmes, inclusive, bem pouco usuais e raros da filmografia da Marilyn. Eu acho que muita coisa vai acontecer nesse mês em homenagem a ela, então fiquem atentos. E aproveitem que o Miss também está com a exposição de Janis Joplin. Então, duas Ah, mulheres importante. imperdíveis, tá? Até dia 14 de junho. Puta, imagina ver ambas no mesmo dia. Maravilhoso. Incrível. Só Duas você, grandes Jason, que vai mulheres. conseguir isso, né? A Pois é. gente, acho que essa Deus não dá semana não asa dá. a cobras, né? Tá certíssimo. E as dicas? E as dicas? Vai lá, Fê. Bom, eu vou dar uma dica que a princípio vai parecer um pouquinho desconexo, mas não, eu acho que talvez seja a segunda melhor comédia. É outra comédia que eu acho muito engraçado, e embora não tenham homens travestidos, eu acho que mexe com essas coisas que às vezes a gente acha que são imexíveis, né? Que é Cegos, Surdos e Loucos. É uma comédia com o Gene Wilder e com o Richard Pryor. Vocês conhecem esse filme? Eu acho que você já deu essa dica lá atrás, quando a gente estava falando dos filmes favoritos, eu não tenho certeza. Acho que não. Você sabe que eu gosto muito, Flavinha, mas você lembra de eu ter Hum, falado, Jason? Acho que não, né? não tenho Não certeza. lembro. Não Então. lembro. Mas, cara, é uma comédia muito boa, porque assim, é um cego e um surdo que se juntam e eles vão, e eles vão tentar resolver crimes, entendeu? Piada E tá tem. pronta, né? E assim, eu lembrei por causa que o Jason falou, tipo, tem cena de ação, de carro atropelando, tem várias coisas. Vocês imaginam o que pode sair desse mote, entendeu? E aí o filme, eu não sei como é que é em inglês, mas em Qual é o nome do português, filme?
Cegos, Surdos e Cegos, Loucos. Surdos Esse e é o nome do Loucos. filme. Eu sempre dou uns filmes esquisitos aqui, né, galera? Mas, poxa, assistam. E outra coisa que me lembrei, era um outro filme que meu pai See adorava. No Evil, Hear No Evil. Esse é o título See No original. Evil, Hear No Evil, exatamente. É bem esquisito. Cara, eu acho ótimo. E eu acho os atores muito bons. O Gene Wilder, acho que ele não tem nada a ver com o Billy Wilder, né? É só uma mera Acho que não. coincidência. Mas eu Uhum. acho ele, que é o eterno Willy Wonka, eu acho ele um puta ator. E aqui ele é daquele que consegue, é tipo o Frank Drebin lá do Corra que a Polícia Vem Aí, esqueci o nome do ator. É o... enfim. Nossa, fugiu aqui também. Mas são aqueles atores que ele consegue fazer uma puta cena engraçada e ficar sério. Não ri, sabe? Ele age com a principal, uma muita naturalidade. E isso é muito bom. Porque daí você começa a rir meio constrangido. Pô, como é que ele não tá rindo? Será que eu posso rir? É muito bom mesmo. Enfim, Cegos, Surdos e Loucos. Muito bom. Eu não sei se quem viu e gostou desse filme vai gostar do qual eu vou recomendar, que é um filme que eu não lembro se eu já recomendei antes, mas eu já citei ele aqui, e se não me engano foi no nosso sessão extra, ou extra, né? Como dizem os paulistas. Talvez o primeiro, eu não lembro se esse foi o primeiro ou se foi o segundo, mas certamente foi um dos meus favoritos, que foi a sessão extra do A Paixão de Joana d'Arc. Filme, enfim, não tem nem como descrever esse filme sem me emocionar, mas certamente é um dos meus favoritos. E a minha indicação é A Garota Dinamarquesa, que, claro, é um drama, vindo de mim, vocês não podiam esperar uma comédia jamais, né? Que trata a respeito da primeira transexual assumida do mundo, que é uma história real e que se passa inclusive entre 29 e 31, que é a mesma época onde se passa esse filme aqui. Então é um paralelo, claro, né, com o que a gente está vendo. Não é um filme sobre cross-dressing, é um filme que tem ele vai além, né, do aspecto queer, retrata a questão da transformação física mesmo e do quão difícil era, claro, para um transexual naquela época, não apenas se assumir, mas também fazer o processo de transição por completo, né? Isso fora da época do identitarismo, que faz com que essa história fique ainda mais interessante. Inclusive, Garota parece que Dinamarquesa, filmaço. é engraçado você ter lembrado, Jason, que se não me engano, esse mês ou essa semana, acho que a primeira travesti brasileira operada faleceu. Ela se operou lá pelos anos 70. Então ela foi um marco na história das transições de gênero, né? E, pô, viveu até 80 anos e tá muito interessante, assim, a história. Eu não me lembro o nome dela, peço desculpas. Mas acho que tem tudo a ver com o tema. Muito bom. Ok, muito bem. É isso. Então, gostou? Comente, compartilhe, dê suas dicas, assista, e viva a Marilyn, 100 anos da deusa. Tchau.